Olá, pessoal. Ótima tarde a todos. Estamos iniciando aí o webinar, nossa parte 2 aí desse webinar sobre o motor de decisão. Acredito que vocês ficaram ouvindo aí uma musiquinha, tiveram tempo de se preparar e agora vamos colocar a mão na massa. Então, passando aqui, primeiro de tudo eu gostaria de me apresentar. Então, quem não me conhece, eu sou a Ana Falkowski. Eu sou uma das gerentes de sucesso do cliente Crescial. E hoje, né, como eu já mencionei, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o motor de decisão. Não se preocupe caso você não conheça o motor de decisão, porque eu vou fazer um overview. A gente já teve a parte 1, mas hoje vai ser um complemento aí da parte 1, mas vai dar para a gente entender bastante aí sobre esse motor. Mas o foco principal hoje vai ser exatamente a gente falar um pouquinho sobre como maximizar as regras, variáveis, gráficos, etiquetas e solicitações em lote através da plataforma CEL 360, em conjunto aí com o motor de decisão. Aproveito esse momento para falar para vocês que esse não vai ser o nosso último webinar sobre o motor de decisão, tá? Então, a gente está preparando aí a parte 3 dessa série de webinars, né? E a próxima, né, vai ser voltado aí para a parte dos scores e ratings. Então, a gente vai trazer uma abordagem com viés mais para a parte das análises dos relatórios da CIA, tá? Então, passando aqui, é super importante a gente entender o que é o motor de decisão, como que ele pode ajudar a minha empresa, como que ele pode ajudar a minha operação, né? Então, o próprio nome já diz, né? Então, ele é um motor e ele, na realidade, vai trazer a possibilidade de vocês personalizarem fluxos, fórmulas dentro da ferramenta, visando aí vocês terem uma série de ganhos, tá? E quando a gente fala de motor de decisão, a gente não está limitado a um processo de análise de crédito, né? Então, a gente pode trazer análise de crédito, análise de fornecedores, análise de compliance, etc. Tá? Então, vai depender muito da sua necessidade. Então, como eu mencionei, o motor de decisão ele possibilita a configuração da sua política de riscos atual e permite a criação de fluxo conforme a sua necessidade. Com ele, você vai ter uma série de benefícios, mas eu quero destacar aqui alguns dos principais. Então, a gente tem aqui como primeiro a redução de tempo, né? Então, quando a gente diz redução de tempo, a gente está falando ali daquela economia do tempo da sua equipe, né? Porque a gente entende que atualmente existem ainda muitas empresas que fazem processos manuais, né? Ali para uma análise de crédito, que utilizam muito no Excel, né? E com a plataforma a gente consegue substituir esses processos manuais, substituir esse Excel, substituir aí disparos de e-mails. E como consequência disso, a gente tem aí um ganho significativo no seu tempo, né? E dos seus funcionários, aí, dos seus analistas. Em conjunto com isso, a gente consegue acelerar o processo de avaliação, né? Então, às vezes, o que hoje você demora, vamos dizer que 2 horas para fazer, a gente conseguiria reduzir talvez para uma, dependendo do seu processo, quão complexo ele seja, né? Às vezes pode demorar dias, a gente conseguiria reduzir também para menos dias. Então, de fato, os benefícios eles são palpáveis, né? Então, a gente consegue demonstrar e consegue trazer isso para o dia a dia de vocês através do motor de decisão. Além disso, a gente tem aqui essa questão de melhor monitoramento dos processos. Por quê? E até enfatizando um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Na plataforma, a gente tem a opção de criação de gráficos, dashboards. Então, através disso, vocês vão conseguir fazer um melhor monitoramento da sua equipe, melhor monitoramento aí do desempenho deles, das análises, do que está pendente, né? Então, é algo bem legal. E temos aqui também a questão de tomar melhores decisões, porque vocês terão tudo centralizado em um único local. E, obviamente, melhores decisões geram melhores oportunidades. Tá? Então, aqui eu trouxe uma breve explicação, caso vocês não conheçam o motor de decisão. A gente sempre destaca esses como sendo os principais benefícios, mas eu ressalto que não são somente esses, tá? Então, agora a gente vai partir um pouquinho aqui para a parte da plataforma, para ser algo mais visível, algo mais palpável. E depois a gente vai ter ali a parte das perguntas, tá? Então, só deixa eu ir aqui para a plataforma. Então, quem não conhece, este aqui é a página inicial aí, tá? Da plataforma Cial 360. E lembrando, né, a gente tem aí
a possibilidade de vocês utilizarem na modalidade para crédito, para fornecedor, uma análise de compliance. Então, dá para a gente adaptar bastante aí ao seu processo, tá? Então, falando aqui da ferramenta em si. Essa aqui é a página inicial, tá, da plataforma, e vão ter uma série de funcionalidades que vocês podem fazer aqui. Falando especificamente dessa parte de personalização, desse motor, desse ganho que vocês vão ter utilizando a ferramenta, a parte que eu quero destacar com vocês é exatamente esta aqui, né? Que é onde a gente faz toda a configuração do fluxo, é onde a gente faz toda a configuração aí dos processos de vocês. Só deixa eu atualizar aqui. Eu acho que faz tempo que eu não mexi aqui na tela e ele me desconectou. Perfeito. Então, a tela que eu falei para vocês que eu gostaria de demonstrar é essa aqui, configurações de segmento. Eu vou deixar ela aqui exatamente para a gente ir trazendo aí todos os temas, tá? Exatamente porque é aqui que a gente faz toda a configuração. Então, eu ressalto que essa configuração que a gente faz é uma configuração que a gente faz em um formato único, né? E aí, obviamente, caso for surgindo alguma necessidade de alteração, de ajuste, aí sim, vocês mesmos terão autonomia para vir aqui, né, e fazer esses ajustes. Então, a plataforma, ela é muito amigável, a maioria dos nossos clientes gostam muito do layout, gostam muito aí de toda a experiência com a plataforma, tá? E aqui é exatamente o formato de como a gente faz toda essa configuração. Se a gente vem aqui, que também é a tela que eu sempre falo para todos os clientes, que essa tela aqui passa a ser a melhor amiga de qualquer analista, qualquer gestor, porque aqui a gente vai conseguir ter uma visão macro, né? Então, só deixa eu abrir aqui também, que era uma das que eu tinha aberto. Eu precisei fechar. Né? Então, enquanto nessa a gente faz toda a configuração aí para iniciar o processo, nesta outra tela, a gente tem exatamente o histórico de tudo que está sendo feito pela sua área, pelo seu departamento, pelos seus analistas. E o legal daqui é que você consegue fazer, de fato, aí esse monitoramento do que está acontecendo. Então, aqui na lateral, a gente vai ter a possibilidade de aplicar uma série de filtros. Eu tenho aqui até a opção das etiquetas, que é algo que eu vou destacar com vocês hoje. Mas eu já vou aproveitar esse momento para vir aqui e colocar a etiqueta Webinar Junho 2023, que é exatamente tudo que eu separei para apresentar hoje, tá? Então, uma vez que eu selecionei aqui a etiqueta, ele já traz para mim todas as decisões, né? Então, quando eu digo decisões, é quando eu já iniciei um processo de avaliação para uma empresa, e aí ali eu consigo visualizar de forma filtrada tudo que eu preciso, tudo que está vinculado a essa etiqueta. Obviamente, se eu precisasse visualizar de acordo com data, de acordo com empresa, né? Então aqui a gente vai ter uma série de opções. Uma vez que eu seleciono aqui, essa seleção é bem rápida, né? E a lista fica atualizada rapidamente. Então, eu vou clicar aqui em uma decisão para mostrar para vocês como que funciona a lógica dela, e aí eu vou fazendo esse depara entre configuração e entre realidade, né, que é o que vocês vão ver mais no dia a dia de vocês. Eu cliquei ali em uma decisão que eu já havia iniciado ali na plataforma, e aqui a gente está visualizando a avaliação da Vale, tá? Que é uma das empresas que eu utilizei como exemplo. Então, na Vale, eu selecionei aqui que a divisão que eu estou utilizando é para um segmento aí de uma negociação até R$ 50.000. Então, vamos pensar no seguinte, você está fazendo uma análise de crédito. Essa análise de crédito, você pode fazer a segmentação como você quiser. Então, temos clientes que utilizam a separação de acordo, às vezes, com o tipo de produto, com o tipo de empresa que você está negociando. Às vezes, até mesmo em quesito, análise nacional em um formato, análise internacional em outro formato. Então, destaco aqui que a Cial faz todo esse processo de avaliação, não somente de nível nacional, como também de empresas do exterior, tá? E aqui, nesse caso, a segmentação que eu estou trazendo para essa série de webinars é algo voltado aí para valor. Então, se é uma negociação até R$ 50.000, a gente está fazendo uma análise mais básica. Se é uma negociação acima de 50 mil, a gente está fazendo uma análise mais robusta. E também temos a opção de monitoramento, que é algo que eu vou abordar com vocês hoje, tá? Então,
Pensando aqui, a gente tem nessa parte de informação principal todo o destaque, né, sobre qual é o fluxo que eu estou utilizando para essa avaliação com a Vale, quando que ela foi iniciada, quem que é o responsável final pela aprovação, quem foi o responsável que iniciou o processo, tá? Aqui, neste outro quadrado, a gente vai ter toda a parte de informações que o analista ou alguém da sua área comercial, o solicitante, de forma geral, preencheu ali no momento que você estava iniciando sua solicitação. Lembrando que aqui fica a critério de vocês. Tá? Então, vocês podem colocar 100 perguntas, como vocês podem colocar nenhuma pergunta. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é aqui com nenhuma pergunta. Seria algo mais ali para a parte de monitoramento. Mas aí tudo isso fica a critério de vocês, e aí aqui eu ressalto essa questão da personalização, tá? Então aqui a gente tem as etiquetas, eu coloquei número de parcelas, um upload da proposta comercial, então dá aqui para vocês verem a capacidade da plataforma no quesito tipo de informação que você pode coletar, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem aqui a parte das fontes que eu estou utilizando para tomar uma decisão. Então, sempre quando a gente está configurando a ferramenta, a pergunta que eu sempre costumo fazer para vocês é: o que vocês precisam coletar? De onde vocês coletam, né, de informação para tomar uma decisão? Então, aqui a gente tem algumas possibilidades, e dentro dessas possibilidades a gente tem um relatório CIAL, que ele vai trazer para a gente aí a opção de visualização do relatório completo, mas lembrando, como é um motor, como a gente está pensando no benefício de redução de tempo, não necessariamente você vai ter que abrir o relatório, porque às vezes é um relatório muito extenso, né? Então, aqui vocês terão a possibilidade de visualizar as principais informações em cartões. Essas informações, elas já são padrões. E aqui ao lado, a gente tem a questão das regras, as variáveis. Então, aqui eu já destaco um dos temas do nosso webinar, né, que é maximizando regras e variáveis. O que seria isso exatamente, pessoal? É exatamente vocês definirem qual que é a política de vocês, quais são os critérios para vocês definirem que tal parceiro é um ótimo parceiro para vocês. Daí, qual é o critério para vocês excluírem ele, talvez, de um processo de concorrência? Tá? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Então, a gente tem aqui as variáveis. As variáveis seriam exatamente aquilo que eu falei para vocês, que substituiria o Excel. Então, aqui a gente pode fazer contas, né? Qualquer tipo de fórmula. Então, eu já destaco aqui para vocês, na parte da configuração, que, negociações até 50 mil reais. Eu clicando aqui, é onde eu configuro tudo. E aí, a gente vai definir o que o nosso analista vai ter que preencher no momento da solicitação, quais são as fontes que eu vou utilizar ali para avaliar um cliente ou um parceiro que a negociação é até 50 mil. E aqui, exatamente nessa etapa 3, é onde eu vou colocar essa parte de regras e variáveis. Então, eu clicando ali, ele traz para mim adicionar variáveis. E aqui eu digito a fórmula que eu quiser. Se eu quiser colocar até uma condição if do Excel, a gente consegue colocar, né? Então, é algo bem bacana. E temos aqui a parte de regras. Então, variáveis é toda a parte de fórmulas, regras é toda a parte de situações condicionais. Incluir uma condição é algo muito fácil. Eu tenho aqui esse mais, eu tenho aqui esse menos, para caso eu quiser fazer a exclusão. E eu também posso ir criando várias situações aí, que caso eu tenha determinado resultado, eu quero que a plataforma traga para mim uma recomendação de aprovação, ou uma recomendação de rejeição, ou até mesmo processos automáticos, que são muito utilizados também, tá? Então, a gente está exatamente nessa parte aqui, das regras e variáveis. Então, o que eu consigo visualizar aqui? Que a variável, a fórmula que está sendo aplicada nessa segmentação, neste fluxo, é uma identificação do valor por parcela. Então, a gente tem muitos clientes que utilizam, né? Se o valor da parcela for superior a 10 mil reais, por exemplo, não, a gente precisa de uma avaliação adicional de determinado departamento, ou do aval de algum diretor, né? Então, a gente consegue colocar essa questão aqui. Essa parte também eu destaco que é muito legal, para caso vocês forem avaliar fornecedores e vocês queiram saber o nível de dependência desse fornecedor com relação a vocês. Né? Porque dependendo desse nível de dependência, essa empresa ela passa a ter um risco muito alto. Tanto para vocês como para demais parceiros deles. Então, a gente verifica aqui, ó, o que a gente classificou? Baixo risco. Então, para ser baixo risco, a gente está colocando aqui que o score comercial ele precisa ser maior que 60
E o valor por parcela, ele precisa ser menor ou igual a 5 mil. Logo abaixo, a gente já tem aqui os resultados em negrito. Então, o score comercial tem que ser maior que 60. Ele está em 75. E algo que eu quero destacar para vocês é que aqui está mostrando para a gente, ó, regra aplicada. Então, sempre que aparece regra aplicada, significa que essa condição está ok, e é por essa condição que está mostrando aqui, ó, recomendação de aprovação. Tá? E aqui a gente tem o valor por parcela, exatamente a mesma lógica. Se essa empresa estivesse classificada no alto risco, ele estaria destacando aqui, estaria mostrando aqui que foi aplicado, e aqui, ao invés de recomendação de aprovação, seria uma recomendação de rejeição. Tá? Então, lembrando, configuração é algo muito simples, é algo muito fácil, né? Então, qualquer analista consegue fazer esse ajuste. Obviamente, uma vez que a gente está fazendo a implementação, todos os testes, todos os treinamentos, a gente sempre pede para vocês disponibilizarem uma pessoa para nos ajudar, né? Para ser o focal point com relação a isso, mas é algo muito fácil de atualizar e de configurar. Então, aqui essa parte, ok, com relação às regras e às variáveis. Descendo um pouquinho, a gente tem aqui também a opção do questionário. Então, seguindo aquela ideia das fontes que a gente utiliza, a gente tem o relatório Cial. O portfólio da Cial, ele é muito extenso. Então, é possível vocês fazerem exatamente aquela separação que eu falei para vocês. Para determinado perfil de cliente, fornecedor, eu preciso de um relatório mais básico. Dependendo do nível de complexidade, eu posso incluir mais relatórios, ou utilizar apenas um, utilizar 3 relatórios. Aí vai depender muito de vocês e da necessidade referente àquele fluxo, aquele perfil de parceiro, tá? Mas, além do relatório, a gente tem questionário. Então, novamente, o questionário é a mesma lógica daqui de cima. Se eu quiser usar um questionário, eu posso. Se eu não quiser usar questionário, eu também não preciso. Se eu quiser colocar uma pergunta no questionário, ok. Se eu quiser colocar 15, isso tudo vai depender de vocês, da necessidade de vocês e do nível de personalização que vocês precisam. Tá? Então, a plataforma, com relação a isso, ela é bastante flexível. Então, aqui, quais foram as perguntas que eu coloquei, né, que, na realidade, eu estava simulando um cliente respondendo, né? Então, aqui, ó, qual é o contato financeiro, nome, e-mail e telefone, o faturamento da empresa, de janeiro a dezembro em reais, no ano de 2022, e o upload da abertura mensal do faturamento de 2022, de janeiro a dezembro. Tá? Então, aqui é uma das possibilidades do que vocês podem trabalhar e do que muitos dos nossos clientes já trabalham atualmente. Destacando um pouquinho aqui ao lado, a gente vai ter todo o histórico do que está acontecendo, né? Então, assim, tudo que é feito de forma automática na plataforma, ele vai mostrar aqui para a gente. E todos os comentários que vocês quiserem incluir, vocês podem. Então, aqui é bacana também, porque quando a gente está falando de uma matriz de aprovadores, porque eu não preciso colocar somente uma pessoa como aprovador. Né? Então, aqui vocês vão ter um leque de opções, vocês vão trabalhar com uma série de variáveis, uma série de possibilidades, e vocês podem colocar desde o cenário de um analista aprovando até um cenário de um presidente. Né? Então, o nível de personalização, ele vai desde o seu fluxo mais básico até o seu fluxo mais completo. Então, falando aqui da decisão, da parte da decisão, é mais isso, tá? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente um fluxo que a gente não tem aqui essa informação para eu entrar com vocês um pouquinho na parte das solicitações em lote. Tá? Então, a gente vindo aqui, solicitações de decisão, só deixa ele carregar aqui para gente. Então, aqui nós temos, né, aí todo o histórico de todas as solicitações. E aí, a gente vai conseguir fazer os filtros, como eu já mencionei no início. Notem aqui que a gente tem as etiquetas. Então, a etiqueta é algo muito bacana para vocês conseguirem uma personalização também, para facilitar a identificação de acordo com a sua necessidade. Né? Então, aqui, para hoje, eu separei aqui uma etiqueta webinar junho de 2023. Mas se eu quisesse colocar mais etiquetas, eu tenho aqui uma série de possibilidades. Então, eu quero colocar aqui o nível de risco. E aí, esse nível de risco, né, toda essa questão aí é em um formato manual, exatamente para que vocês identifiquem qual é a etiqueta que vocês desejam incluir. Então, aqui, enquanto ele está incluindo aqui a etiqueta de risco médio, eu quero mostrar para vocês que a gente tem aqui a possibilidade de adicionar etiquetas. E quando eu clico aqui, eu tenho a opção de editar.
Então, quando eu estou editando, eu tenho tanto a possibilidade de remover uma etiqueta, como também de criar uma nova. E aí eu venho aqui e coloco a etiqueta que eu quiser. Então, se eu quiser colocar, deixa eu... Se eu quiser colocar webinar, hoje é dia 20 de junho, eu posso colocar. E essa etiqueta ela vai ser como identificador, tanto para facilitar aí um processo de filtro, como também, às vezes, se vocês precisarem fazer algum outro tipo de identificação. Falando aqui dessa tela especificamente, a gente tem uma série de colunas que vocês podem personalizar a visualização como vocês quiserem. Tá? Então, se vocês falarem assim, ah, não, o GMB Rating não é algo que seria relevante para mim aqui. Então, você pode vir aqui e você pode remover essa coluna. Bem como, se você julgar necessário, depois você pode incluir aí a questão do GMB Rating, tá? A visualização dessa tela, ela é bem bacana, porque vocês podem visualizar tanto em lista, em cartões, né? Então, notem que aqui a gente tem uma série de informações, como também em gráficos. Esses gráficos, enquanto ele vai carregando, é bem bacana porque vocês podem personalizar os gráficos, né? Então, eu tenho aqui alguns gráficos já para demonstrar para vocês, mas caso vocês queiram criar algum gráfico, é super fácil, né? Então, só enquanto ele carrega, vou destacar para vocês também que lá na página inicial, a gente tem já alguns gráficos padrões, que é um ponto muito bacana, exatamente para que vocês consigam visualizar como que está a situação das decisões. Então, lá vai ter os gráficos voltados aí para status das decisões, então o que está pendente, o que já foi aprovado, o que já foi rejeitado. Então, aí entrando até em mais um nível gerencial, é bacana para você saber como que está aí o seu departamento de análise, de forma geral. Tá? Então, só deixa eu carregar aqui essa tela. Essa tela costuma demorar um pouquinho exatamente por conta desses gráficos. E já destaco para vocês também que a gente tem aqui as opções de exportação. Quando a gente fala de opções de exportação, a gente pode tanto exportar aquela lista, né, que eu estava mostrando para vocês, como vocês podem exportar com informações, né, enriquecer essa lista com algumas informações dos relatórios. Então, para os relatórios que a gente já tem essa informação de enriquecimento disponível, vocês conseguem trazer informações ali. Ó, carregou aqui, eu já mostro para vocês essa questão da exportação. Então, falando dos gráficos, a gente tem aqui, ó, uma série de cartões. Todos esses gráficos foram eu que criei, tá? Então, eles estão aqui. Se eu quiser editar o gráfico, eu posso clicar aqui e editar. Eu posso excluir esse gráfico. E se eu quiser incluir um gráfico, eu cliquei ali em adicionar gráfico. Eu defino qual é o campo que eu quero incluir. Então, eu vou colocar aqui como status. O tipo de gráfico, se eu quero barras verticais, barras horizontais ou o gráfico de pizza. E eu coloco o título. A partir disso, quando eu clico em adicionar ao painel, esse gráfico já aparecerá exatamente nessa tela. Tá? Então, é algo bem bacana. Destacando aqui as opções de exportação. Cliquei aqui e aí eu tenho a opção de exportar todas as solicitações de decisão, né? E aí, a partir disso, você trabalha no Excel ali com os filtros. Caso você queira já aplicar os filtros por aqui, você pode, tá? Então, eu quero somente as decisões que foram iniciadas aí no mês de junho. Então, você coloca aqui, dia 1º ao dia 30, né, que ainda não chegou. E aí, quando você clica aqui em opções de exportação, ele vai trazer para você somente essas informações, bem como os gráficos, aqui também atualizou, tá? Então, quando a gente clica aqui em opções de exportação, eu tenho tanto essa opção de trazer informações gerais, como também eu posso selecionar um dos segmentos. Então, por exemplo, esse de monitoramento. Eu vou abrir aqui, ó, o relatório CKR e eu posso definir qual coluna eu quero que tenha nesse Excel. Então, pensando nisso, eu posso tanto incluir todas as colunas, como eu posso selecionar que eu quero somente a do faturamento anual. E uma vez que eu clique em exportar pedido de decisão e dados adicionais, ele vai trazer para mim no Excel com essa personalização, com esse nível aí de dados que a gente está selecionando. Tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente falar um pouquinho das solicitações em lote e aí aquela questão mais do monitoramento, como eu mencionei. Então, só para dar um norte aqui para a gente, eu vou colocar aqui etiqueta webinar junho.
Deixa eu pegar aqui. Eu posso também filtrar de acordo com o segmento, o monitoramento CKL Plus, que é um dos nossos relatórios. E aqui eu vou querer pegar, eu vou pegar da Marfrig mesmo, só para vocês entenderem, tá? Então, notem que aqui, na informação inicial, a gente não tem praticamente nenhuma pergunta. Eu coloquei aqui de forma proposital, exatamente para vocês verem o porquê, né? Deixa eu colocar aqui configurações de segmento. Só para ficar uma explicação até mais um detalhe para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui, ó, segmentos, né? Então, eu tenho para negociações acima de 50 mil. Nesse daqui, eu peço para o solicitante trazer mais dados. Negociação até 50 mil, eu também peço para o solicitante trazer mais dados. Esses dados que eu digo são exatamente aquelas informações sobre qual que é o valor da negociação, o porquê que eu estou solicitando essa decisão, exatamente para já ter essa clareza entre as áreas que estão envolvidas no processo. Tá? E o monitoramento é muito aquela situação que eu preciso identificar se, por exemplo, dos últimos 3 meses, que foi quando eu fiz a última análise para agora, houve alguma mudança significativa nessa empresa a ponto de ter elevado o risco dela. Né? Então, isso é algo muito, muito, muito solicitado pelos nossos clientes. Então, esse monitoramento não faz sentido quando vocês forem solicitar ali algo, muitas vezes voltado para um lote, vocês colocarem ali todos os detalhes da negociação. Vocês já têm esse histórico aqui na plataforma, né? Então, aqui a gente coloca ele geralmente em branco. A gente tem aqui o relatório, tem as regras, como a gente mencionou, né? Uma regra, uma situação para baixo risco, uma situação para médio risco, uma situação para alto risco. E notem que aqui eu coloquei um cenário para uma aprovação automática. Então, eu posso colocar tudo que for baixo risco, tudo que não teve nenhuma mudança no nível de risco, eu quero aprovação automática. Agora, se houver alguma identificação de alto risco, eu quero receber uma notificação no meu e-mail para eu tomar uma decisão. Se eu sigo ou não com esse parceiro. Tá? Então, aqui a gente tem essa possibilidade. E aí, pensando exatamente nesse cenário, obviamente, quando a gente está falando de solicitações em lote, pessoal, vocês vão ter aí uma série de situações, né? Então, aqui é um exemplo que é algo voltado para monitoramento. Mas, e muitas vezes, para a primeira solicitação, às vezes, quando vocês precisam fazer uma varredura ali da carteira de vocês, vocês solicitam nesse formato. Às vezes, até mesmo alguma situação específica, algum processo de concorrência específico que vocês precisam fazer a solicitação. Então, a questão da solicitação em lote, ela vai depender muito de caso a caso. Aí, se vocês tiverem alguma demanda, entrem em contato com a gente, que a gente dá esse suporte para vocês, tá? Dá esse treinamento específico aí sobre essa parte da solicitação em lote. Mas como que eu vou trazer para a plataforma, de forma massiva, todas as empresas que eu preciso avaliar, né? Então, eu tenho aqui a parte do portfólio e destaco aqui. A base social, ela é a maior base de dados aí globalmente, tá? Então, hoje a gente já tem cadastrado aí na base mais de 500 milhões de empresas aí ao redor do mundo. Então, essa questão do upload, ela vai ser basicamente o quê? Você trazer um arquivo em Excel, né, em CSV, para a ferramenta, você fazer esse upload, e aí a plataforma vai fazer o match da informação que você está colocando com a informação que temos disponível em nossa base, tá? Então, pensando aqui em portfólio, que é onde a gente faz esse upload, vocês vão poder separar o portfólio de vocês em grupos. Esses grupos seriam exatamente para facilitar aí toda essa solicitação de empresas e de análise em lote, e bem como também uma divisão do portfólio de vocês. Temos aqui a parte de pesquisas salvas. As pesquisas salvas é para caso você está prospectando uma empresa ou você está avaliando aquela empresa mesmo, e aí você identificou que essa empresa tem muito mais potencial do que você imaginava, ou tem algum agravante, né? Então você pode, sempre que você fizer uma pesquisa, você pode salvar essa pesquisa aqui e revisitá-la posteriormente. Mas a parte principal que eu quero tocar aqui com vocês é a parte dos uploads. E aqui, na parte dos uploads, o que nós temos, tá? A gente tem aqui essa parte de upload do CSV. Então, quando a gente está falando de um upload, é um arquivo Excel que a gente vai trazer todas as empresas que a gente quer disponibilizar ali nos grupos, seja para uma solicitação massiva, ou seja somente para uma divisão de portfólio, para uma organização, para alguma ação futura, tá? E aqui a gente tem já algumas orientações de como vocês precisam fazer o upload desse arquivo, tá? Então, para ficar bem claro, eu trouxe até um arquivo mais explicativo, tá? Mas o que está falando aqui, ó?
Faça o download do modelo e preencha seus dados, ou verifique-o para confirmar o formato correto. A minha dica para vocês, com base na minha experiência, sempre utilizem esse template. Tá? Então, aqui já vai facilitar muito para vocês, porque ele já está salvo em CSV, ele já tem ali a primeira coluna, que ela já é um norte para vocês nessa solicitação. Tá? Então, sempre utilizem esse modelo. E aqui ele mostra para a gente quais são as colunas obrigatórias. Então, a gente tem aqui, ó, DUNS Number. Quem não sabe o que seria o DUNS Number, é exatamente o identificador global para cada uma das empresas, cada um do CNPJ, seja ele de matriz ou de filial, tá? Que é algo específico da CLDB, né? Então, toda empresa que está cadastrada na base do CLDB sempre vai ter um DUNS Number. Temos aqui ou o DUNS Number, né, ou a possibilidade de incluir informações com o nome da empresa, que seria a razão social, e o país, ou identificador fiscal, que aqui no caso do Brasil é o CNPJ e país. Tá valendo. Você terá os melhores resultados se cada linha contiver um DUNS Number. Por quê? O DUNS Number ele é único. Né? Então, se eu colocar lá um DUNS Number, não vai acontecer de a plataforma ter algum problema para fazer esse match. A mesma situação acontece ali para o identificador fiscal. Então, caso vocês não tenham um DUNS Number, a minha sugestão é que vocês utilizem o CNPJ para ficar algo mais assertivo. Estou falando aqui, o nome do país deve seguir o padrão. E aí, aqui está mostrando, né, esse padrão. Então, se a gente clica, ele traz para a gente exatamente essa transição, né? Ele traz para a gente exatamente qual é a sigla que a gente tem que utilizar para cada um dos países. Então, se a gente verificar aqui, por exemplo, Brasil é BRA, México, MEX. Essas três primeiras letras para cada um dos países é pura coincidência. Tá? Então, se vocês forem fazer uma solicitação para outros países, minha sugestão é que vocês verifiquem aqui, porque, por exemplo, Aruba é ABW. Tá? Então, sempre verifiquem aqui antes de vocês fazerem essa solicitação do upload, tá? Uma vez que a gente baixa esse arquivo, a gente tem aqui exatamente como que seria, né, o arquivo. Então, ele traz para a gente especificamente essas duas colunas, essas duas linhas. E aqui ele está mostrando para a gente todas as informações que foram mencionadas lá naquele textinho. Opa, deixa eu só ver aqui. A gente tem aqui, né, exatamente quais são as informações, e aqui ele está já trazendo para a gente se depara, e notem que por ser um arquivo CSV, ele está separando as informações por vírgulas. Mas o que acontece se eu não tiver todas essas informações, né? Então, aqui eu trouxe exatamente quais são as opções que nós temos. Então, nós temos 3 opções de formatação, tendo a primeira mencionada ali, o DUNS Number. Então, se eu não tenho mais nenhuma informação, eu tenho apenas o DUNS Number, qual é o formato que vocês precisam colocar os dados? O DUNS, que é um conjunto de 9 números, e 3 vírgulas. Né? Então, aqui ele está mostrando, que é exatamente o que seria o referente ao país, à razão social e ao CNPJ Tax ID. Aqui eu tenho um modelo, né, real de como seria isso. Opção 2, razão social e país. Então, aqui, notem que também temos as vírgulas para fazer essa separação e para a identificação de cada uma das colunas. E a última seria CNPJ e país, que é nessa formatação. Lembrando, caso vocês tiverem qualquer dúvida nesse processo, entrem em contato com a gente, que a gente envia um passo a passo para vocês, exatamente para facilitar qualquer questão de upload. Mas é algo também muito fácil, muito tranquilo, tá? Então, de forma geral, se fosse para a gente fazer um upload utilizando o CNPJ, seria nesse formato. Né? Então, eu sempre sugiro que vocês utilizem aquele template, mantenham a primeira linha e tenham aqui as informações. Tá? Geralmente, existe uma limitação aí para 500 linhas. Tá? Então, se o arquivo de vocês for muito grande, vocês se atentem aí a este ponto. Tá? Então, uma vez que vocês colocam um arquivo aqui, vocês colocam um título para ele, a gente vai ser direcionado exatamente para esta tela, que vai estar mostrando todos os uploads que foram feitos. Tá? Então, aqui eu tenho um que está como teste com CNPJ, e aí, para fazer uma solicitação massiva, eu venho aqui, ó, adicionar tudo ao grupo. Eu posso colocar um grupo como webinar junho 2023, monitoramento. Eu apertei o Enter, o grupo já foi criado.
tá? Então, só deixa eu colocar aqui para garantir que todas as empresas estão indo para o grupo. E uma vez que eu clico aqui em portfólio novamente, eu já tenho aqui o meu grupo criado, que foi esse que eu acabei de criar com vocês, com as 6 empresas. Para eu fazer uma solicitação das análises, especificamente, dessa criação das decisões, eu clico aqui, ó, iniciar decisão para todas as empresas. Clicando em iniciar decisão para todas as empresas, eu tenho aqui a opção dos segmentos, que seriam os fluxos, e uma vez que eu clico aqui em monitoramento CKR, que seria essa situação aí de monitoramento, algo mais massivo, cliquei em continuar. Ele está pedindo aqui para mim o e-mail de contato, mas acredito que nessa formatação ele não vai ser necessário. E uma vez que eu clico em enviar, eu volto para aquela tela que eu falei que para vocês seria a melhor amiga, a melhor tela para vocês, a melhor amiga de vocês aí, uma vez que vocês começam a utilizar a ferramenta. Tá? Então, só vou dar um atualizar aqui para vocês verem que todas as decisões foram criadas. E que a gente tem ali agora 6 novas decisões aí para essa questão do monitoramento. Aqui, ó, monitoramento CKR Plus. Se eu quiser incluir uma etiqueta, é muito simples, então, webinar junho 2023, e aí dessa forma eu consigo ir administrando no melhor formato. Só para a gente finalizar, pessoal, falando aqui dos gráficos, né? Eu falei para vocês, então, que a gente tem os gráficos personalizáveis, mas na tela inicial a gente tem aqui os gráficos já padrões. Então, deixa ele sobe aqui para a gente, ó. Ele mostra para a gente solicitações de decisão. Então, eu tenho 71% das decisões concluídas. Total de empresas, 32 empresas. Então, ele traz aqui para a gente já um overview de como está a situação. E caso eu precisar, eu posso customizar, né? Então, eu posso clicar aqui em filtros. E aí, eu defino uma data, eu defino o segmento. E aqui vai alterando conforme a minha necessidade também, tá? Eu entendo que seria mais isso, tá? Para falar da ferramenta em si. Quero destacar para vocês que a decisão final, ela pode ser tanto automática, né? Aí baseada na configuração de vocês, como também a gente pode colocar ali para um aprovador. Então, se a gente fosse considerar ali para um aprovador, deixa eu vir aqui nessa daqui, só para mostrar para vocês e destacar, caso seja a primeira vez que vocês estejam vendo a ferramenta. Né? Então, a análise está pronta. Eu tenho aqui a atividade, o meu time já colocou aqui todos os comentários, eu posso vir aqui, aprovar, rejeitar ou colocar uma aprovação parcial para esse parceiro. Então, uma vez que eu clico aqui em aprovar, ele abre para mim uma tela que eu posso colocar, apesar do alto risco, optamos por aprovar essa solicitação. Uma vez que eu clico aqui em aprovar, essa informação que eu estou colocando, ela aparece aqui como comentários, e aqui é habilitada a opção de eu baixar essa decisão. Né? Então, aqui é gerado um PDF para caso vocês precisarem enviar isso por e-mail, ou caso vocês precisarem armazenar essa informação em algum outro local. Mas lembrando que a ideia da ferramenta é, de fato, vocês centralizarem todo o processo em um único local, possibilitando o início da decisão até o final, o gerenciamento, o monitoramento de tudo que vocês precisarem, voltando essa parte de análise de riscos e análise de documentos. Falando da ferramenta em si, era mais isso. Deixa eu trazer aqui para vocês, que agora eu entendo que possivelmente a gente tem alguma dúvida. Então, abrir aqui para a gente essa parte de dúvidas. Eu peço até para o time de marketing da CI me informar se a gente tem alguma dúvida. Se você ainda não colocou sua dúvida, por favor, coloque para a gente interagir um pouquinho. Certo, a gente vendo aqui está falando sobre gráfico padrão, né? Então, gráfico padrão, pessoal, só para a gente voltar aqui, é exatamente essa parte inicial, né? Então, a gente já tem um gráfico padrão aqui, logo na página inicial, que ele já facilita aí esse gerenciamento de vocês. E lembrando que vocês podem customizar aqui conforme a necessidade. Temos mais alguma pergunta? Estou vendo aqui a próxima. Existe algum template de segmento, né? Que segmento seria esses fluxos que eu mencionei? Temos sim, tá? Então, uma vez que a gente coloca aqui nas configurações de segmento, vocês tanto podem iniciar aí um processo do zero, né? Que aqui vai ter formulário inicial, que seria exatamente as informações que o solicitante precisa incluir, além, né, dos dados da empresa.
fonte de avaliação, que seria exatamente abertura de questionários, relatórios, integrações, e o segmento em si, que é toda essa questão aí de ordem, né? De o que vai aparecer primeiro ali. Mas temos sim esse template. Então, a gente tem aqui logo abaixo template para os principais relatórios da Cial. E aí, uma vez que vocês clicam aqui em usar esse template, ele já traz para a gente aí um exemplo bem básico aí a respeito de informações iniciais, o relatório, algumas regras, e vocês podem, a qualquer momento, também editá-lo, ajustá-lo conforme a demanda de vocês. Tá? Então, falando aqui, ó. O motor de decisão está presente no Cial 360 Credit e Cial 360 Supplier. É exatamente isso. Tá? Então, a nomenclatura que a gente utiliza aqui na Cial D&D para este motor de decisão é exatamente Cial 360 Credit, que é algo mais voltado aí para as análises de crédito, Cial 360 Supplier, para quando a gente precisar fazer a avaliação de fornecedores. Lembrando, todos os tipos de documentos que vocês precisarem solicitar, vocês podem, tá? Então, existe uma comunicação que pode ser feita via e-mail, quando vocês criam um questionário, que o parceiro de vocês pode enviar aí para vocês uma série de documentos, uma série de informações, e também temos a modalidade, né, ainda pensando no CL 360 Credit e Supplier, a gente tem a ideia voltada aí para compliance. Então, temos relatórios para compliance, temos aí um time treinado para dar esse suporte também à compliance. Como eu posso solicitar uma demonstração para conhecer mais? Neste caso, a gente precisa envolver o nosso time comercial, né? Então, eu peço até para o meu time de marketing colocar o meu e-mail aí, para a gente manter esse contato, para a gente fazer essa demonstração e entender um pouquinho mais sobre a necessidade aí de vocês que estão solicitando essa demonstração. Então, vai ser um prazer a gente demonstrar e entender um pouquinho mais sobre a necessidade de vocês. Tem mais uma pergunta chegando, só mais um momentinho. Tenho o produto, mas nunca usei o motor, apenas para pedir relatórios. Queria agradecer. Eu que agradeço, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Então, essa questão de você ter o motor, mas nunca usou, também me mandam um e-mail aí, vamos começar a usar o motor de decisão, porque ele traz um ganho significativo para o processo de vocês, tenho certeza disso. Mais uma pergunta. Qual será o próximo tema do próximo webinar? O próximo webinar, pessoal, vai ser a gente exatamente o mergulhando nos scores e ratings. Então, esse próximo webinar a gente vai trazer mais detalhes aí sobre as análises, sobre os scores mesmo que a gente traz nos relatórios, como que a gente faz aí para trazer o rating, exatamente para facilitar para vocês, quando vocês pegarem ali o rating, vocês entenderem, ok, o que significa isso? Porque às vezes é uma sopa de letrinhas, tanto nomes relatórios, a avaliação. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais da metodologia aí da nossa avaliação, tá? Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta. Pelo que eu estou vendo, acho que eram mais essas. Mas também aproveito para destacar, né, que caso vocês tenham qualquer pergunta, estamos super à disposição de vocês, né? Tanto eu como o nosso time comercial de Customer Success. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E também tem um ponto, vocês vão receber a gravação, tá? Então, não se preocupem de vocês perderem esse conteúdo. Vocês vão receber a gravação e a gente vai mantendo contato conforme necessário. Agora, só para a gente finalizar, quero mostrar aqui para vocês a parte de vocês nos seguirem, né, aí nas nossas redes sociais. Então, temos o LinkedIn, temos o Instagram, então o time de marketing direto posta uma série de informações sobre novidades. No LinkedIn é algo com viés muito mais corporativo, e no Instagram ali a gente traz os nossos especialistas trazendo informações, alguns vídeos bem bacanas que podem super contribuir com o dia a dia de vocês também, com relação aos produtos, né, e as soluções da Cial. Então, aqui eu vou deixar só mais um pouquinho para vocês seguirem, que eu adoro essa parte de redes sociais. E aí, é isso. Então, aqui eu quero agradecer a todos que participaram. Quem não participou e está vendo a gravação, entre em contato com a gente. E ressalto, primeiro, foi um prazer. E segundo, estamos super à disposição para atender a demanda de vocês. Obrigada, pessoal.
Ótima tarde.